Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje, continuando o processo de upload dos arquivos dentro da sua nuvem no SAIS. E vamos ver algumas análises que a gente pode fazer com os arquivos que a gente vai colocar lá, tá? Então, vou entrar aqui, deixei o link aqui no bate-papo. Aí, quando vocês, então, entram nesse, já fizeram o cadastro de vocês, né? Aí, quando vocês acessam, esse link, abre nessa página aqui, né? Que é do SciVia for Learners, para estudantes. Então, você vai acessar aqui, Access for Educators. Acesse por aqui. Vai pedir o seu nome de usuário, que é o e-mail institucional que você cadastrou. E aí vai pedir a sua senha, tá? Então, vai entrar dentro do sistema. Vai vir para essa página daqui, e aí aqui você clica aqui no azulzinho. Então, tá na versão 4 do SciVia for Learning. E essa semana também está tendo um curso de capacitação, né, que é para essa nova plataforma, que essa plataforma, como eu comentei com vocês, ela é nova, então mudou algumas coisas. Ela estava na versão 3.5 e agora está na versão 4. E também eles vão lançar uma nova plataforma ano que vem, que também vai ser bem legal para fazer as análises. Mas quando estiver já funcionando, ainda não está acessível. Mas eles já fizeram algumas divulgações. Então, aguardem entrar aqui no software. Ficou na mesma janelinha, né? Que abriu outra janela. Deixa eu compartilhar aqui a outra. Aí vai abrir, então, essa janela aqui para vocês, quando vocês logarem. Isso aqui, então, a gente viu na outra aula. Aí aqui é onde vocês precisam entrar, né? Então, temos algumas dicas, né? Que a gente vai passando para vocês poderem usar o software, que ele facilita bastante as análises, tá? Então, tudo você vai olhar aqui nesse menu aqui, tá? Das 3 tirinhas.
E aí aqui o ciclo analítico do SAIS, tá? E aí a gente, para fazer o upload dos dados, a gente vai em gerenciar dados, tá? Então a gente vai usar bastante essa parte do gerenciar dados e a parte do Develop Code and Flow. E Professora, também podemos usar a parte do explorar e visualizar. O explorar e visualizar é para montar os gráficos, tá? Montar alguns gráficos de forma interativa, até tipo um dashboard. Você consegue aqui fazer no explorar e visualizar. Aqui no Develop Code, você também consegue fazer os gráficos, mas de forma mais simples e não consegue fazer ele interativo, se você quiser um gráfico interativo, tá? Então, professora, o principal que a gente vai usar é esse, o gerenciar dados, develop e explorar e visualizar, tá? professora, tá me ouvindo, professora? Oi? A senhora tá me ouvindo? Bem baixinho. E agora? Tá muito baixo o som? Tá. Para mim tá. Deixa eu ver se o microfone fica melhor. Estão ouvindo bem, Alisson? Oi, estão me ouvindo? Continua baixo ainda, professora? Oi. Tá me ouvindo agora? Tô com fone, agora tô te ouvindo. Eu essa parte aí do upload dos dados aqui deu certo, né? Eu fiz, aí tá carregado na memória também, mas quando eu vou na opção aí Develop Code, aí os meus dados não aparecem lá. Porque nós vamos fazer um truquezinho agora, tá? Porque tem um macetezinho para que os dados apareçam na sua library. Ah, tá ok. Quando você clica em library, aqui. Então aqui, alguém não conseguiu fazer o upload dos dados? Vocês querem que repita o processo do upload? Pode colocar aqui no bate-papo, no chat. Não? Então, o upload, né? Você vai vir no gerenciar dados está aqui. Aí aqui, né? Essa é a primeira aba que vai abrir. Aqui na CAIS, aqui na CAIS, então, se você abrir, você vai encontrar a sua nuvem, que está com o seu nome, tá? A sua CAIS User, que vai estar ali com o seu e-mail. Essa é a sua. Eu não consigo ver a sua e você também não consegue ver a minha, tá? É só sua aqui, essa CAIS, essa nuvem, tá? E aí, né, quando você clica, dá um duplo clique nela, vai aparecer os dados que você fez o upload, tá? Se você ainda não tem, não apareceu aí nenhum banco de dados aqui para você, nenhum arquivo, é porque você ainda não fez o upload de nada, tá? Aí não vai aparecer nada aqui para vocês. Aí você vai ter que vir e importar. Você vai importar, vai em arquivos locais e vai buscar aqui o seu arquivo, tá? Se for, então, uma planilha do Excel, salva em XLSX, deixa eu ver aqui. Se for um arquivo
arquivo em XLSX, vai aparecer duas etapas, né? A primeira etapa você marca essa aqui do meio, já vai aparecer marcada, tá ok, tudo certo. A segunda etapa é onde você vai aparecer aqui o nome do seu arquivo. Nesse nome do seu arquivo, observem que não pode ter espaço, tá? Então, coloque um underscore separando ou coloque tudo junto, senão vai dar erro. Aqui na localização é onde que eu vou salvar esse arquivo na nuvem. Qual nuvem eu vou salvar? Eu quero salvar na minha nuvem, tá? Ok. Aqui em rótulo você insere alguma informação que você queira colocar, né? Então, vamos supor, esses dados, sei lá, do mestrado, né? E aí, se essa tabela já tiver aqui, né? Se você já tiver salvo essa tabela aqui, você quer cancelar a importação ou você quer substituir o arquivo, tá? Então, se ela já tiver presente aqui, eu quero cancelar, porque eu já fiz algumas modificações nela, aqui já está aqui, está ótima, então quero cancelar. Se você ainda não tiver, você pode colocar em substituir arquivo, tá? Então, como essa aqui eu já tenho salvo, vou colocar em cancelar importação, tá? Na verdade, nem vou clicar aqui. E aí, feito isso, você importa seus dados, tá? E aí, quando você importa, vai rodar e vai aparecer, então, lá na sua CAIS, tá? Quando aparecer na sua CAIS, vai aparecer os arquivos. Foi bom entrar aqui, porque observa aqui que eu tenho os dados, só que eu só tenho, lembra que eu falei com vocês que aparece os arquivos de duas formas. O arquivo na sua nuvem, então tá aqui, ó. Se você colocar o mousezinho aqui nesse símbolozinho, aparece lá, tabela CAIS, tá? Então, sua tabela está na sua cloud, na sua nuvem somente. Ela tem que aparecer também aonde? Na memória, que é o símbolozinho com raio, tá? Então, o que você pode fazer, né? Observa aqui que nenhuma está na memória, todas estão onde? Só na CAIS, só na sua cloud, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou carregar na memória. Toda vez que você entra para fazer uma análise, você tem que observar isso, tá? Porque você vai trabalhar com os dados na memória. E quando você desloga, né? Você sai do sistema, ou o sistema cai, né? Porque quando ele fica inativo também, você não movimenta muito ele, e ele fica inativo, ele também vai cair, né? Aí pode ser que o arquivo que ele saia da memória, tá? Então, você tem que sempre observar se os dados estão carregados na memória. Os dados só ficam salvos os que você colocou na nuvem, tá? E aí, se não tiver na memória, você vai ter que carregar na memória. Aí, para carregar na memória, você pode clicar em cima do arquivo e clicar aqui, nesse raiozinho. Então, carregar na memória. Então, aqui, ó, está carregando na memória. Tá? Então, vamos voltar lá. Ó, já carregou na memória. Então, tem aqui os dados na CAIS, na cloud, e os dados na memória, tá? Você pode clicar nele e fazer dessa forma, ou você, com o botão direito, você clica em cima do arquivo e manda carregar na memória. Aí ele também carrega. Tá? Então, carregado na memória. Aqui tem até dois, acho que um desses aqui. Esses aqui eu estava fazendo.
Mas aqui eu vou... É o mesmo arquivo que eu carreguei 2 vezes. Então, aí você vai carregando os dados na memória, tá? Então, se o de vocês aí não tiver carregado na memória, vocês vão carregando. Você pode carregar só o que você vai usar, né, no dia, tá? Então, o que você for usar, você tem que, então, carregar na memória. Então, esses dados, né, eles vão aparecer lá, tem que aparecer esses dados lá na sua library, tá? Então, como que eu vejo? Então, aqui eu já fiz o upload, vi que carreguei os dados na CAIS, ou seja, na nuvem, e carreguei os dados na memória, tá? Aí, então, agora eu vou para outra parte, que é para fazer as análises. Então, eu venho aqui nas 3 tirinhas no menu e vou lá em Develop. Aí, quando você vai para essa parte do Develop Code, que é desenvolver o código, tá? Desenvolvimento do código e do fluxo, tá? Então, na versão 3.5 não tinha essa parte de fluxo, era só desenvolvimento do código. Então, aqui nós temos várias abinhas aqui, tá? Então, vou colapsar todas elas aqui. Tá? E aí, aqui nós temos, ó, Open File, o Explore, Steps, que são os passos, as tarefas, que são as tasks. Pode falar, vai lá em tasks, nas tarefas, tem que vir aqui nas tasks. Aí tem snippet, tem as libraries. A library é como se fosse as pastas, né? Que a gente tem no nosso computador. Então, são as pastas. Se vocês abrirem a pasta de vocês aí, a library, então, Alisson, clica lá na library. Vai nessa parte e clica na library, em library, como eu fiz aqui. Aí, provavelmente, para você, então, vai aparecer só o quê? Só esses arquivinhos aqui, ó. Tá? Com a pastinha. Não vai aparecer a sua nuvem. Sim, professor, é isso mesmo. Nuvem, né? Não, não aparece. Aí, para aparecer a nuvem de vocês, a gente vai precisar rodar um código de programação, tá? Então, toda vez também que vocês forem entrar, vocês precisam rodar um códigozinho já pronto aí dentro para associar, tá? A parte da library, do seu arquivo, com a sua nuvem, tá? Então, para isso, tem que rodar um programazinho. E como que você vai fazer isso? Você vai lá no snippet, que é aqui, ó. Snippet, que é a quinta aba aqui, à sua esquerda. Então, você vai em snippet,
Aí, quando você abre os snippets, você tem size snippet, que são os programas salvos, e tem os my snippet. Se você clicar em my snippet, para vocês aí não vai ter nada, tá? Não vai ter nada. Aí, qual programa você tem que rodar inicialmente para fazer essa ligação, tá? Você vai vir aqui, Standard, tá? Deixa eu ver qual que é aqui. Ah, não é em Standard, não. É aqui em VIA Foundation, tá? Então, tem duas aqui, Standard e VIA Foundation. Então, aqui no VIA Foundation. Então, aqui no VIA Foundation tem esse aqui, ó, Generate Size LibRef for CASLib. É essa, é esse aqui, Generate Size LibRef for CASLibs. Tá? Vê se você consegue achar esse aí, Alisson. Ou quem estiver acompanhando aí. Então, vai em Size Snip, vai a Foundation. E vai a Foundation, tem um programinha aqui chamado Generate Size LibRef. Você vai dar 2 cliques nele. Aí é uma linha de programação, tá vendo? Você vai rodar essa linha de programação, tá? Então, não precisa fazer nada, escrever nada, porque ela já está aqui. E aí, para você não ficar fazendo isso, porque toda vez você vai ter que fazer isso, toda vez que você entrar, né? Então, para você não ter que ficar procurando aqui, né? Que a gente esquece, viu? Eu pensei que tivesse aqui em Standard, mas é em VIA Foundation, né? Então, para você não ficar procurando aqui sempre, você vai copiar esse código de programaçãozinha para sua snippet, tá? Então, você vem aqui, ó, Copy to my snippet. Você clica aqui em Copy to my snippet. E aí você pode até colocar, eu não coloquei, mas você pode até colocar aqui. Vou colocar agora, né? Essa linha de programação é para acessar arquivos da nuvem. Tá? E aí separa por um tracinho. Então, esse snippetzinho, essa programação, o objetivo dela é para acessar os arquivos da nuvem, ligar a library com a nuvem, com a cloud. Tá? Aí você pode colocar uma descrição se você quiser. Ok. E aí você roda essa programação. O importante é que não dê nenhum erro, tá? E nenhum aviso. Então, não deu nenhum erro, nenhum aviso. Se por acaso você perde sua conexão ou começa a dar alguma coisa errada, né? Aí você vem aqui e roda de novo. Aí pode ser que dê erro, né? Aí significa que você perdeu sua conexão. Então, aí você tem que dar um refresh aqui na página mesmo, ou entrar e sair, fazer tudo de novo. Tá?
Então, rodou, deu 0 erro, 0 arquivo, tá ok. Então, você salvou, tá vendo? Agora, eu salvei esse também que eu rodei aqui, é o mesmo. Eu posso até apagar um aqui. Então, acessar os arquivos da nuvem. E aí, então, quando você for na sua library novamente, vai ter o quê? Vai ter as nuvens. Vai aparecer várias, e a sua também. Viu que quando eu acessei lá, só tava a minha, não tinha as outras? Então, aparece todas as nuvens, né, todas as nuvens e a sua também. Apareceu aí para você? Conseguiu fazer, Alice? Professora, eu consegui, mas não apareceu. Você Continua não rodou o código? aparecendo. Sim. Não era para aparecer. Apareceu no nome que a gente colocou, o arquivos da biblioteca. Na Não, vai library aparecer. aqui. Vai aparecer Case User. Vai aparecer essas imagenzinhas aqui, ó, da nuvenzinha. Não, não Tá apareceu. vendo? Você rodou o snippet? Fez esse processo? Sim. Rodou ele, Não roda de tá. novo. Deu 0 erro, Ela não 0. fica nessa subpasta não, né? Tipo, ela fica separada. O quê? A minha pasta fica separada, não fica dentro dessas outras não, né? Na library? Isso. Aqui? Não. Vai aparecer essas imagenzinhas aqui de nuvenzinha, com um símbolozinho de neve. Eu vou tentar refazer novamente para ver se aparece. Então, você precisa rodar esse códigozinho para ela aparecer. Tá? Então, lá nos snippets. Temos snippets. Alguém mais está tentando fazer aí? Conseguiu? Então, quando você faz isso, você faz uma ligação entre a sua nuvem e a library, tá? E aí os outros procedimentos, então, você vai pegar, você pode fazer aqui em steps. A professora, quando a gente coloca o acessar aqui na copy, mas a gente tem que colocar, tipo, acessar a biblioteca, aí depois coloca tipo um tracinho para Bota um ligar, negocinho. precisa de espaço, Isso. não? Não, aí pode ser normal, ó. Deixa eu colocar aqui no meu para você ver. Não sei se é por isso que deu errado. Aqui, ó. Não precisa, pode deixar espaço. Acessar arquivos da nuvem, tracinho, aí o generate. Ou não coloca nada. Deixa só generate size. É esse mesmo que está colocando, né? Generate size, libref. Isso. Isso. Aí dá OK. E aperta aqui no menininho correndo, run.
Agora sim, acho que faltou apertar no minuzinho correndo, professor. Então você não tinha rodado o programa. Quando eu Faltou falar clicar. rodar, é para apertar no menininho correndo. Ah, tá. Tinha faltado isso, então. Agora vai lá na library, vê se apareceu a nuvenzinhas. Sim, apareceu. Ah, então joia. Aí se tu clicar então na sua nuvem, vai aparecer os arquivos carregados na memória. Isso. Apareceu? Apareceu. Joia, então. Então, vamos lá. Quando você clica, aparece lá só os que estão carregados na memória, ó, os com raiozinho. Tá vendo? Tabela na memória. Tabela na memória. Então, esse é o pulo do gato, né, para você fazer a conexão. Então, tem que sempre fazer isso. E aí, os dados, então, carregados, né, rodado o snip, você vai, então, começar a fazer as análises, as tarefas, que ele chama aqui tasks, tarefas. Quando você clica nas tarefas, quando você clica nas tarefas, aparece aqui também, ó, Standard e vai Foundation, igual nos snippets, tá? Igual nos snippets. E aí você vai descolapsando quais são as tarefas que tem aqui, tá? Então, aqui nos Standard tem tarefas, né? Tem que você pode fazer de econometria, tá? Então, isso aqui a gente não usa muito. Análise chamada análise de árvore, né? Ou de floresta. São tipos de análises exploratórias. Então, temos várias aqui análises, tá? E aí, aqui a gente vai usar essa parte da estatística. Então, estatística. Então, dentro da estatística, você tem aqui ainda separado por análise de cluster, né? Se você quiser fazer uma análise de agrupamento, tá? Caminhos, uma análise combinatória de probabilidade, uma análise descritiva, né? Que a gente usa bastante essa aqui. Análise descritiva, que são as correlações, a distribuição, a nova, um sumário estatístico, um teste T, e aqui algumas análises na forma de tabela. Tá? Então, essas aqui a gente faz. Por exemplo, então, vamos fazer um resumo estatístico. Né? Então, eu dou 2 cliques em resumo estatístico. E aí, o que vai aparecer, né, dentro de resumo estatístico? O que vai pedir? Tá? Então, tudo isso aqui era feito com a programação, você programando. E vai aparecendo aqui do seu lado direito o código, a programação, tá? Que agora você não precisa fazer mais, tá? Basta você ir colocando aqui que vai aparecendo o código aqui. Então, aí você observa aqui 4 abazinhas. O data, option, o output e o information, tá? E desse lado aqui aparece o código, né? Que é o código que vai sendo gerado. O log, que é para ver se tem algum erro. Quando você roda, o log vai indicar se aquela programação está correta, e se tiver algum erro, ele vai acusar aqui no log. E quando você rodar, vai aparecer aqui uma terceira janelinha, que é do result, tá? Resultado.
Então, aqui no Data, a primeira coisa é você entrar com o seu arquivo, tá? Então, você vai escolher aqui o seu arquivo. O seu arquivo, você clica aqui na pastinha. Então, você vai clicar aqui na pastinha e vai escolher o arquivo que você carregou, tá? O arquivo que você carregou lá na sua nuvem. Então, você clica na sua nuvem e vai estar os arquivos que você fez o upload e que você carregou na memória, tá? Então, vamos analisar esse aqui. Esse arquivo aqui, acho que eu passei para vocês, né? Do Enem. Acho que eu passei lá para vocês, está lá no grupo. Então, deixa eu pegar esse Enem aqui. Tem bastante dados quantitativos. Então, você clica no seu arquivo, ele vai carregar aqui, tá? E aqui vai ser o quê? As funções, tá? Então, quais são as variáveis que você quer analisar dentro da sua planilha, dentro do seu banco de dados? Aí você vai adicionar as variáveis que você quer fazer o seu resumo estatístico, né? A gente escolheu lá resumo estatístico, fazer o resumo estatístico. Então eu quero as médias, quero os desvios, quero o resumo estatístico das notas, né? Então eu vou selecionando aqui as notas que eu quero. Então eu quero nota de matemática, nota de... Vou deixar aqui só nota de ciências humanas, ciências da natureza, eu quero a nota de redação. Tá? Vamos colocar todas logo. Todas as notas. Ok. Tá vendo como aqui vai aparecendo os códigos? Ó? Aqui, se você fosse naquela plataforma lá do SAIS On Demand, você tem que ir digitando isso aqui. Tá? Você vai digitando tudo isso aqui. Aqui não, aqui você só vai adicionando e ele vai criando um código. Tá? Aqui, se você quer separar por classificação, tá? Vamos fazer assim, só assim primeiro. E aqui, vamos ver se aparece aqui alguma coisa. Funções adicionais. Aqui, se você quer separar por grupo. Aqui, se você quiser colocar frequência, tá? Então, se você quiser, você vai adicionando aqui, tá? E o peso, se tiver. Mas vamos fazer só as análises, as análises das variáveis. E aqui em Option, você vai escolher quais são os resumos estatísticos que você quer. Tá? Então eu quero calcular a média, quero calcular o desvio, quero o valor máximo, o valor mínimo, quero a mediana e o número de observações. E o número de missing values, que são dados perdidos. Isso aqui eu não quero não, dados perdidos. Mas você pode colocar, né? Se for o objetivo aí, o seu objetivo. Missing values são dados perdidos, né? Normalmente a gente trabalha, na nossa área, a gente trabalha com bastante dados perdidos, né? Que são aquelas células dentro do Excel que ficam vazias, tá? O que eu quero mais? Eu quero a variância, eu quero, o que mais? Coeficiente de variação, tá? E aí você vai escolhendo aqui o que você quer. Percentil? Não quero percentil. Quer fazer um gráfico das variáveis? Quero um histograma das variáveis, né? Então aqui você já consegue fazer um histograma das variáveis que você escolheu lá, tá? Quer adicionar a curva normal junto ao histograma? Quero adicionar a curva normal, tá? Quer um box plot? Vamos colocar para ver como é que aparece lá.
Quero boxplot e quero que insira as estatísticas dentro do boxplot. Quero também. Tá? Então, ó, aqui ele colocou toda, olha só, tudo que vocês precisariam escrever para dentro do código de programação para rodar isso aqui, né? Que ele vai fazer rapidamente. Vocês teriam que digitar tudo isso aqui. Tá? E aí, tá ok. Aqui não precisa mexer nada. Aqui, information, né? É só uma descrição do que é o sumário estatístico. Então, volto. E aí eu vou, então, rodar os dados. Então, como eu falei, o rodar os dados você tem que clicar aqui no menininho correndo, tá? Então, ó, corra o código. Então, aí ele vai processar a análise. Marquei bastante coisa, né? Capaz que demora um pouquinho. Então, aqui ele rodou os dados, tá vendo? Ele vai mostrar aqui desse lado direito, no result, tá vendo? Ó, que apareceu aqui. O log, ó, vamos ver se deu algum erro. Não, tá vendo? 0 erro, 0 aviso. Então, rodou direitinho todas as variáveis, fez o meu resumo estatístico, não teve nenhum erro. E aqui o resultado. Se eu quiser, né, ampliar essa página aqui, que ela fica muito espremidinha aqui, tá? Ó, eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e pedir para abrir numa outra janela. Então, open na browse, o quê? O resultado, result. E aí vai abrir aqui numa outra janela, tá? Apareceu aí para vocês? Não, porque foi para outra janela. Eu vou ter que compartilhar a outra. Mas aí ela abre numa outra janelinha, tá? Aqui para mim abriu. Vou compartilhar aí com vocês. Aí ela abre num outro browser, né? Todas as informações. Deixa eu só mostrar aqui também para vocês que aqui você também pode fazer o download, né? Então, quero salvar essas análises. Então, você vai aqui em download, né? Download o quê? O result, o arquivo resultado. Aí, se você clicar aqui, né, vai fazer o download dessas análises, tá? Então, vamos ver aqui quais foram as análises que ele fez. Vou compartilhar a aba que ele abriu. Aqui, ó, results, tá vendo? Então, ele abriu num outro browser, na outra janelinha, toda a análise que a gente pediu para ele fazer, tá? Então, ele fez a média, o desvio, o valor mínimo, máximo, a mediana, o N, tá vendo? São 53.427 informações. A variância, né? O coeficiente de variação, então tá tudo aqui, né? Você pode pegar essa tabelinha, copiar e colar, botar no seu resultado, tá? Aí só muda aqui os valores, né? Diminui essas casas decimais, então as médias. Então a média da nota de ciências foi 523. Então fez o resumo estatístico. E aqui os gráficos que eu pedi para ele fazer, os histogramas, tá? Então nota de ciências da natureza. Então, vocês podem observar, então aqui que a gente pediu também para fazer a curva normal, tá vendo? A curva normal é para você identificar, então, se os dados têm uma distribuição normal, né? Acho que eu estava comentando com a Bia e com a Adria,
né? Porque eu estava fazendo as análises da outra aluna de mestrado, e aí a gente estava falando, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é observar a distribuição dos dados, né? A distribuição dos dados. Os dados estão distribuídos de uma forma normal, né? Ou não, ou anormal, ou não, né? Então, para você ver a distribuição, você pode fazer um gráfico de histograma e observar e pedir essa curva de normalidade, né? Então, tá vendo? Então, quando os dados apresentam uma distribuição normal, eles tendem o quê? A ter uma média, né? Uma média, valores abaixo da média e valores acima da média. Então, essa aqui, ó, tá mais ou menos uma distribuição normal, tá vendo? Acompanhou aqui a curva de normalidade, a curva chamada curva de Gauss. Então, apresenta um valor, uma distribuição normal, né? Essa aqui também, tá vendo? Essa nota também, essa também tá, né? Então, aqui é uma forma meio que subjetiva de você avaliar. Essa aqui está mais espaçada, nota de redação, mas também, né, tá dentro aqui, né, apresenta média, valores médios e abaixo e acima da média. Tá? Aqui já são os gráficos de box plot. Tá? O box plot aparece aqui, ó. Você clicar aqui, deixa eu ver. Você clicar aqui nesse losango, aparece aqui a... Tá dando para ver? Ó, o valor mínimo dos dados, mediana, o quartil. Então, mesmo que você não peça, né, a estatística ali no gráfico, ele vai aparecer aqui. O dado do box plot é legal para você ver os valores discrepantes, né? Os valores que extrapolam, né? Que estão totalmente fora do normal aqui. Então, se tivesse aqui um pontinho aqui, né? Seriam valores muito discrepantes. Então, o box plot é um gráfico bom para ver esses possíveis valores discrepantes, tá? E aqui, esses quadradinhos aqui, ó, são porque a gente pediu lá para sair as estatísticas dentro do gráfico. Então, ele colocou aqui a média, o desvio, a mínima, a mediana, o N, né? Ele colocou aqui dentro desse quadradinho, tá? Mas ele aparece aqui também. Mas aqui só quando você clica nele aqui, ó. Tá? Então, dependendo dos seus dados, né, você já fez aqui uma primeira análise. Outra forma de você verificar a normalidade dos gráficos, a normalidade dos dados, perdão, é você fazendo um teste, né? Então, temos alguns testes para fazer, para rodar as suas variáveis, para ver se as suas variáveis estão numa distribuição normal. Porque se os seus dados tiverem uma distribuição normal, você vai seguir uma linha de avaliação. Você vai fazer um teste de média, vai fazer um teste de variância, né? Você pode fazer um teste de variância. Depois da análise de variância, você vai fazer os testes de média, e aí você pode fazer o teste T, o teste Tukey, o teste Duncan, o teste SNK, dependendo do tipo de amostra que você tem. Se você tem 2 grupos ou mais grupos a serem analisados, né? Você vai escolher o seu teste de média. Agora, se você tiver dados
com uma distribuição que não seja uma distribuição normal, seus dados são chamados o quê? Dados não paramétricos, né? Se ele apresenta uma distribuição normal, são dados paramétricos. E aí são essas estatísticas que você vai fazer. Dados não paramétricos não apresentam uma distribuição normal, né? Dados quantitativos que não apresentam uma distribuição normal, ou dados categóricos, né? Que aí também são dados não paramétricos. E aí você vai fazer outra estatística, que são análise de frequência, né? Um teste Q-quadrado, você vai fazer um teste Kruskal-Wallis, tá? Então, são alguns testes que você faz, são testes que vão testar também, né, se há diferença entre as variáveis, mas são testes menos exigentes que os testes paramétricos, tá? Justamente porque os dados têm uma distribuição muito desuniforme, vamos colocar assim, né? Então, temos alguns dados que apresentam uma variação muito grande, pode apresentar uma variação muito grande. E nós trabalhamos com alguns dados assim. Então, nesses tipos de dados, né, e também dados categóricos, a gente faz essas análises não paramétricas. Então, faço um Q-quadrado, faço um Kruskal-Wallis, tá? E aí, por isso que você tem que testar a normalidade, primeiro, dos dados, no caso dos dados quantitativos, né? Então, eu tenho um dado quantitativo, mas ele apresentou, né, na minha amostra ali, eu coletei esses dados, e ele apresentou variações, assim, muito doidas, né? Aí você vai fazer o teste de normalidade, vai observar o quê? Que não, realmente, de fato, não apresenta uma distribuição normal. Aí você não vai poder fazer uma análise de variância nova, né? Você vai fazer outro tipo de análise, que são as análises não paramétricas, tá? Aí, peraí. Deixa eu voltar lá naquele. Tá? E aí você, de forma, né, vocês precisam ir mexendo aqui para ir se familiarizando com a forma, mas tudo você escolher o teste. Então, por exemplo, vamos fazer um teste T. Né? Aí você já estava trabalhando com esse arquivo aqui, que é do Enem. Né? Então, eu vou continuar nele, tá? Ou mudei, quero para outro. Aí você escolhe aqui. E aí você tem o tipo de teste T, né? Teste T para uma amostra, para amostra pareada ou para duas amostras, tá? Vamos ver se dá certo aqui. Então, aí você escolhe suas variáveis. Vamos ver, para nota de matemática. De acordo com o grupo, né? Então, se você vai testar alguma coisa, tem que ter essa nota, né? Essa variável precisa estar agrupada, né? De acordo com o que você vai testar. Eu quero saber se tem diferença da nota de matemática de acordo com o sexo. Será que homens tiraram maior nota ou mulheres tiraram maior nota? Aqui.
Aí aqui já está marcado, ó, testar para normalidade. Então, a gente vai rodar aqui para ver se vai dar certo, né? Então, vamos rodar. Então, ó, fez, ó. Então, aqui, como eu tinha marcado aqui, ó, no Option, teste normalidade, tá? Então, esses dados de nota de matemática apresentam uma distribuição normal ou não? Então, ele está testando a normalidade. Então, ele faz alguns testes. Por exemplo, ele fez aqui, ó, 3 testes. 3 testes. Que é o Kolmogorov, o Kramer e o Anderson Darling. Tá? Ele não... Por que ele não fez o... Tem um outro também, um outro teste, não sei porque ele não fez aqui o outro, que é Shapiro Wilk, que é o mais conhecido até, tá? Aqui ele não fez. Lá, quando a gente vai lá pelas fazendo flow, ele faz. Mas ele fez três testes aqui, né? Separando por sexo feminino, sexo masculino, tá? Então, ó, o teste de normalidade é como se fosse um teste de hipótese, tá? Então, a hipótese nula é que os testes apresentam uma distribuição normal, né? E a outra hipótese, então, é que não apresenta uma distribuição normal. Então, se eu encontro um P menor que 0,01 ou 0,05, né? Então, eu aceito a hipótese nula. Os dados apresentam distribuição normal, tá? Então, aqui, para Kolmogorov, 0,01. Para Kramer, 0,005. E Anderson Darling, também, 0,005. Ou seja, eu aceito a hipótese nula, tá? Os dados apresentam uma distribuição normal. E aqui, então, é o teste T, tá? O teste. Então, essa primeira análise é da normalidade. Então, eu posso fazer o teste T. Então, fazendo o teste T, eu vou achar o p-valor, né? O famoso p-valor. Né? Existe diferença na nota de matemática das médias, né? A média da nota de matemática para o sexo feminino foi de 526 e para o sexo masculino foi 545, tá? Tá dando para ver? Tá, né? E aí, existe a diferença estatística, né? Com essas notas, com esse N, né? Então, aí ele roda a estatística do teste T e encontra, então, o p-valor, tá? Que é esse aqui, que é o p-valor analisando essas duas variáveis. Então, P maior que F. Então, vai ser esse valor de 0,001. Ou seja, não há diferença estatística entre as notas, tá? Então, ó, as notas, aqui pelo gráfico também, ó, se observa que as notas não foram, houve uma pequena diferença, né? Mas não foram estatisticamente diferentes.
E aí, então, você tem a sua análise aqui, tá? Então, você pode mostrar o gráficozinho, né? Você pode apresentar esse gráfico ou não. Normalmente não apresenta, né? Apresenta na forma de tabelas. E aí, então, você pode ir explorando aqui as diversas análises para você, que você pode fazer, tá? Correlação. Correlação também é bacana. Cadê? Correlação. Que normalmente a gente faz também correlação. Então, eu quero calcular a correlação simples entre as características, tá? Então, normalmente a gente apresenta também uma tabela, né, correlacionando as variáveis que vocês estudaram. Então, eu posso fazer aqui. Então, eu coloco aqui análise de correlação, escolho o meu banco de dados que eu quero trabalhar. E aqui eu vou escolher o quê? As variáveis que eu quero fazer a correlação. Então, eu quero saber se existe correlação entre as notas. Então, clico aqui nas variáveis, ok. Escolho as variáveis que eu quero correlacionar. Tá? Vamos ver se só assim ele vai correlacionar. Posso analisar agrupando, tá? Mas eu quero fazer uma análise de correlação geral, não agrupando por idade ou sexo, tá? De forma geral. Então, eu vi lá que não teve diferença estatística, então eu quero fazer uma correlação geral, tá? Então, mostrar a estatística padrão, tá? Não vou mexer nisso. A plotagem também, deixar padrão aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, ó, ele analisou as correlações, tá vendo? Ó. Então, qual é a correlação entre nota de ciências e nota de ciências humanas com ciências da natureza? Então, tem uma correlação de 0,86. E nota de ciências da natureza com nota de linguagem, uma correlação de 0,85. Tá? Isso aqui é uma correlação simples, uma chamada correlação de Pearson, ou correlação simples, tá? Eu estou correlacionando as variáveis. Correlação simples, ó, de Pearson. Quando você tem dados com distribuição normal, você faz uma correlação de Pearson. Você pode fazer uma correlação de Pearson. Em dados não paramétricos, você pode fazer uma correlação de Spearman, tá? Tem lá a opção também de correlação de Spearman. Mas para dados numéricos, variação paramétricas, uma correlação de Pearson, tá? Então, aqui na maior parte, né, foram correlações o quê? Altas, né? Correlações altas significativas. Lá aqui tem como você... Deixa eu ver se aqui tem também. Aqui não aparece a opção de você colocar o p-valor. Aqui, ó. Para colocar o p-valor, né? Para saber se esses valores aqui de correlação foram significativos ou não, tá? Vamos rodar de novo.
Então, aqui, ó, todas elas foram significativas, tá? Todas elas foram significativas, menor que 0,05, tá? Ó. E aqui né, um é quando é a correlacionando a característica com ela mesma, né? Então, a correlação entre as duas, né, a mesma variável é 1, claro. E isso vai dar diferente quando for com outra. Então, ciências da natureza com ciências humanas, tá? E aí, normalmente, a gente apresenta essa tabelinha, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui a gente fez para Carol. Que a forma de apresentar a tabela de correlação, ela tem um jeito, né, de você apresentar ela no trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar. Então, normalmente a gente apresenta uma tabelinha de correlação dessa forma, tá? Dessa forma. Então, você coloca uma linha com as variáveis e uma coluna, né, com as mesmas variáveis e vai colocando a correlação. Então, entre peso, aqui, entre peso e perímetro escrotal, 0,62. E vai colocando aqui a significância, né? Se foi significativo ou não, tá? Quando você faz, aparece lá na tabela todo isso aqui preenchido, os números se repetindo. Então, tem uma diagonal aqui e os valores, né, para baixo dessa diagonal, e são os mesmos do que para cima da diagonal. Então, sempre que você vai apresentar uma correlação de Pearson, você coloca dessa forma, com os valores abaixo da diagonal, tá? Abaixo da diagonal. Se você for fazer uma correlação genética, né, que é diferente, quando você faz uma correlação genética, você apresenta os gráficos com as correlações acima da diagonal, tá? Acima da diagonal. E aí são o quê? Correlações genéticas. Aqui são correlações simples entre as variáveis, tá? Nas correlações genéticas, você vai identificar, é outra fórmula. Então, aí você vai identificar se você precisa de mais dados de uma matriz de parentesco, né, para calcular essas correlações, porque na correlação genética, você vai saber se os mesmos genes que agem no perímetro escrotal agem no peso, né?
Aqui não, aqui é só uma correlação simples entre os valores encontrados, tá? Uma correlação de Pearson, uma correlação estatística apenas, não é uma correlação genética. Então, aí você apresenta, né, dessa forma, com os valores abaixo da diagonal. Então, se você pega um artigo e encontra os valores acima da diagonal, trata-se de correlações genéticas. Tá certo? Deixa eu voltar lá no nosso Size Studio. E aí eu quero mostrar para vocês a outra forma, né, que é fazendo um fluxo de trabalho, tá? Que é aqui no Steps. Nos Steps, você vai montar um fluxo de trabalho. Então, tem lá, tem aqui nos Steps, né, nas etapas, também, ó, a parte de estatística, tem a parte também de visualizar os dados, tem a parte de econometria, tá vendo? Como tem lá. Tem a parte de machine learning, tá? Tem a parte de transformar dados, que também é legal, quando você precisa modificar a sua tabela, tá? Então, por exemplo, você tem lá na sua tabela, nessa tabela aqui, por exemplo, do Enem, né? Se eu tenho alguma variável que o sistema classificou ela como numérica, tá? Classificou ela como numérica, mas ela não é numérica, ela é uma categórica, né? Porque eu não quero fazer média, não quero fazer conta com ela, eu quero que ele entenda como uma variável categórica, ou o contrário, o sistema classificou como categórica e não é, né? Por algum motivo lá, sei lá, ele entendeu que era categórica, mas não é, ela é numérica. Tá? Aí tem como eu mudar. Tem como eu mudar também aqui no transformar dados. Tem como também eu filtrar linhas, tem como também eu juntar uma tabela com a outra, tá? Tem como eu remover alguns dados que eu queira, né? Remover. Então, tem aqui essa chamada manipulação dos dados. Tem como eu arrumar aqui os dados aqui já no SAIS. Eu não preciso voltar lá no Excel para mexer no Excel e depois voltar para cá, né? Então, essa parte de transformar dados aqui. E a parte da estatística, ó, que tem também praticamente aquelas mesmas análises, tá vendo? Então, análise, o sumário estatístico, o teste de média, a tabela de análise. Mas aqui no Steps eu vou montar um fluxo de trabalho. Então, vamos supor que eu tenha que fazer uma modificação na minha tabela e eu vou fazer uma sequência de análises, né? Então, eu posso montar um fluxo. É uma outra forma da gente fazer, né, para diminuir o nosso tempo. Então, para eu começar a montar o fluxo, eu vou precisar, né, abrir um fluxo. Então, eu pego o quê? Os meus dados. Então, input, vou importar os dados. Os meus dados estão de que forma? Os meus dados estão na forma de tabela, né? Então, eu vou clicar aqui em tabela. Dou um duplo tabela.
Aí vai aparecer aqui, né? Quer montar um fluxo? Quero, sim. Então, abriu aqui um fluxo, iniciando com a tabelinha. Pequenininho aqui. Um minutinho. Então, eu coloco a minha tabela inicial e aí vou colocar aqui os dados na minha tabela, né? Qual é a minha tabela? Então, eu vou aqui na minha library, ó, library. Na minha case user e vou pegar a tabela que eu quero, tá? Que eu quero analisar. Então, estamos analisando a tabela do Enem. Então, aqui vai aparecer a tabela, né? Essa tabelinha do Enem tem 26 colunas, tem 53.427 linhas. Então, eu confirmo aqui para ver se está tudo certinho, está tudo ok. Tá? Então, a minha tabelinha é essa aqui. O que eu quero fazer com essa tabela? Eu quero fazer um sumário primeiro, né? Então, eu vou lá quero fazer também o sumário estatístico. Então, venho aqui, Summary Estatístico, dou 2 cliques. Ele vai aparecer aqui, tá vendo? E aí, eu preciso ligar esses dois aqui, esses dois fluxos, tá? Então, como que eu faço? Eu passo o mousezinho aqui em cima da tabela, tá vendo que ela vai ficar com a mãozinha? Clico nele e arrasto a setinha para cá. Então, o Summer vai pegar os dados daqui, dessa tabela, da Enem. Tá? Antes de fazer o sumário, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer... Deleta aqui. Vamos modificar aqui alguma coisa. Né? Então, vamos transformar os dados. Vamos modificar. Então, eu quero gerenciar colunas, tá? Vou fazer uma modificação aqui em algumas variáveis. Então, vou em gerenciar colunas. Gerenciar colunas. Da onde? Da minha tabela. Tá? Tabela. Então, aí apareceu aqui embaixo, tá vendo? Pode ir. Eu achei que ficou meio apertadinho, né? Essas coisas aqui para fazer. O que eu quero, qual coluna eu quero modificar aqui, tá? Eu quero modificar, deixa eu ver. Quero modificar isso aqui, código do município, tá vendo? Que o código do município, ele tá como uma variável numérica, ó, numeric, tá vendo aqui, ó, numérica. Eu não quero uma variável que ela seja uma variável numérica, eu quero que ela seja categórica, tá? Então, eu clico, eu marco ela, tá vendo? Fica cinza, e adicionar, tá? Quer dizer que eu vou alterar alguma coisa ali. Eu quero modificar também, vamos supor que eu não gostei que nota, linguagem e códigos. Está muito longo isso aqui. Quero modificar. Tá? No rótulo. Então, nessa código aqui, o que eu quero modificar é aqui o tipo, tá? Ela está como numérica, não, ela não é numérica, ela é caractere, tá? Então, vou mudar ela. Ela é caractere.
Vou mudar também aqui o rótulo dela. Então, ela vai se chamar só Código do Município. Código do Município. Vamos ver. E aqui no rótulo não precisa colocar o underscore, tá? Pode deixar espaço. E aqui eu vou colocar, vou mudar também o rótulo, porque está muito grande. Lá no meu gráfico vai aparecer esse nome gigante, eu não quero. Quero que apareça nota linguagem, só. Tá? Eu vou fazer só essas duas modificações. E aí eu posso, né? Eu já rodei eu posso rodar aqui todo o fluxo, né? Se eu rodar todo o fluxo, vai rodar tudo. Se eu tiver um fluxo já em andamento muito grande, né? Aí pode ser que o resultado fique assim muito grande, né? E aí, ou eu posso rodar só o nó, só essa partezinha que eu fiz agora. Então, eu clico com o lado direito do mouse e clico aqui, Run Note. E aí vai rodar só esse nó. Não rodou, porque acho que eu não rodei esse, né? Vamos rodar tudo para ver. Eu não tinha rodado o anterior. Ah, tá, porque eu só dei um aviso falando que o sumário estava fora aqui do fluxo, mas aqui ele rodou. Tá? Aí, né, depois que eu fiz essas modificações, vamos fazer mais modificações aqui, porque para eu colocar direto aqui. Então, quero adicionar nota de matemática e quero adicionar também tipo de ensino. Vou colocar aqui só matemática. Tipo de ensino. Então, vamos supor, né? Você fez lá a sua tabela, aí você não gostou do nome que você deu lá para a sua variável e você quer modificar. Então, aqui é a hora de você modificar. Aqui é onde você pode modificar esses rótulos, né? Porque quando você for fazer os gráficos, vai aparecer aquele nome. Vamos supor que você coloque lá uma sigla, né? Sei lá, NM, nota de matemática. E no gráfico tem que aparecer bonitinho, nota de matemática. Aí você coloca, faz essa modificação toda aqui, no gerenciar colunas, tá? E aí, depois que você faz isso, então, você roda esse nó. E não está indo porque esse Summer Statistic está aqui. Deixa eu apagar ele. Não foi.
Deixa eu ver qual. Tá vendo que o erro aparece aqui, ó. Acho que ele perdeu a conexão. Tá descrito aqui, ó. Esse negócio no baixo. Tá dizendo aqui, ó. Couldn't create connect. Quer ver como ele perdeu a conexão? Para a gente ver se perdeu, né? Vamos lá no snippet. Mais snippet. Vamos rodar aqui o snippet. Olha só como vai dar erro. Tá vendo? 28 erros. Tá vendo? Você rodou o snippet, ele deu erro, né? Isso aqui acontece porque ele perde a conexão com a internet. Aí o que você tem que fazer, né? Ah, começou a dar erro. Roda o snippet para ver, né, se não perdeu conexão. Normalmente, quando começa as coisas assim, não rodar, é porque perdeu a conexão. Então, aí você tem que ir lá no snippet, roda o snippet, você vai ver que vai dar erro. Então, porque não está conectando, né? Aí você tem que dar um refresh aqui, ó, em todo ele, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se... Vamos rodar de novo para ver se vai. Agora deu certo. Mas aí vamos ter que fazer tudo de novo. Ó, não salvou lá. Vou pegar a tabela de novo. Aí vamos transformar dados, tá? Gerenciar colunas. Então, vamos colocar umas duas notas aqui, nota de matemática, nota de redação e nota ciências. Então, eu quero mudar esses rótulos aqui. Vou colocar só matemática, redação, ciências. Tá? Então, fiz a alteração no meu arquivo, tá? Aí vou rodar, então, aqui. Então, ó. Agora vai dar certo. Não é possível. Então, agora deu certo. Tá vendo? Agora, os nomes, né, que eu vou encontrar aqui não vai ser mais nota de matemática, vai ser só o quê? Matemática. Tá? Então, esse aqui é tipo a tabela já arrumada,
tá? Então, eu arrumei meus dados, arrumei minhas variáveis, fiz essa manipulação e agora eu vou fazer o resumo estatístico, tá? Então, pego lá o resumo estatístico, coloco aqui, agora eu quero fazer. Esse resumo estatístico vai ser a partir da tabela original? Não, vai ser a partir dos dados modificados, então a partir daqui, tá? Quais variáveis? Ó, só vai aparecer as 3, porque nesse arquivo aqui eu só modifiquei as 3, tá? Então, coloco as 3 aqui. Então, quero o resumo estatístico dessas 3. Options, aí vai, aparece aquelas mesmas, né? As mesmas estatísticas. Ah, só quero média e desvio, número de observações só. Aqui deixa no padrão. Aqui aparece, quero variância também. Variância. E aqui, ó, já aparece, ó. Se você clicar aqui, vai aparecer o teste de normalidade. Aqui não quero, plotagem, quero um histograma com curva normal, tá? Então, só dessas 3 variáveis. Então, já escolhi e aí, então, rodo esse nó para fazer a estatística. Aí vai, rodou, tá vendo? Ó, deu o xizinho aqui. Ok. E aí vai aparecer aqui no resultado, tá vendo? Da mesma forma, eu posso abrir num browse, tá? Não vou abrir porque senão vocês não vão ver aí. Ó. Então, rodou aqui. Então, ele chamou, ó. Aqui é o rótulo que eu dei, ó, que eu mudei, tá? Matemática, aparece aqui, aparece o t-valor, tá? E aqui também já a normalidade. Então, mostra aqui os gráficos. Tem um que mostra aqui já aparece a tabelinha do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu adicionei para colocar a estatística aqui, ó. A média. Aí só aparece a média. E aqui o quadradinho. Ó, média, desvio dentro do gráfico, tá vendo? Média, desvio, N, a variância e o P-Mins. Certo? E aí vocês vão treinando, vão fuçando aqui para ver como é que faz. Pega alguma tabelinha de vocês, vai fazendo essas análises, vai mexendo aqui, buscando para ir treinando, né? Então, o
o lance aqui agora é vocês ir buscando e fuçando. Cada vez que a gente mexe aqui, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Estatísticas diferentes que a gente pode fazer, tá? Com os dados que a gente tem, e vai mexendo, vai analisando e você vai vendo que ele vai mostrando o gráfico, o que você marcar ali, ele vai te dar no resultado. Então, é bem bacana a gente ir mexendo, ir olhando os dados, como é que eles se comportam, né? Se tem diferença. Então, você pode fazer trabalhando esse flow, tá? Montando um flow aqui, ou lá nas tarefas, nas tasks. Aqui nas tasks vai de forma unitária, né? Você vai fazendo passo por passo, tá? O que às vezes pode ser melhor, né? Não confunde tanto. Aqui um outro sistema de você fazer, montando esse flow. Fica mais fácil quando você tem essa etapa aqui, né? De gerenciar, de fazer manipulação. Aí fica mais fácil, tá? Fica mais fácil por aqui. E aí a gente podia combinar. Aí temos ainda a outra etapa, né? Que é do explorar e visualizar. Dentro do explorar e visualizar, são apenas os gráficos, tá? Ele cria gráficos. Ele cria os gráficos como eu falei, de forma interativa. Já apareceu aí? Apareceu. Tá. Mas esse aqui a gente pode combinar outro dia para mostrar a parte do explorar e visualizar. Tá? Mas só para vocês já irem, quem tiver curiosidade de ir olhando aqui, a parte de gerenciar, explorar e visualizar, nessa parte aqui, tá vendo? É diferente. Aqui você vai montar o gráfico. Então, para começar a montar um gráfico, você vai aqui, novo relatório. Então, quero montar um relatório, fazer um relatório. Tá? E aí vai para essa aba, tá vendo? Novo relatório. Aí aqui no relatório, né, você vai escolher o gráfico que você quer. Primeiro, o banco de dados, tá? Aqui tem os arquivos que você usou mais recentemente, tá vendo? Então, eu usei esses aqui mais recentes. Então, já vamos pegar esse aqui. Ó, ele aparece aqui, ele traz as variáveis para cá, tá vendo? Variáveis. E aí, o que eu quero fazer com essas variáveis? Eu quero um gráfico. Aí eu vou escolher aqui o meu objeto, ou seja, o meu tipo de gráfico. Eu quero fazer um gráfico, sei lá, de histograma a gente já fez, né? Vamos fazer um gráfico de dispersão. Aí ele vai trazer o gráfico para cá, tá vendo? Eu dei 2 cliques nele. Então, aqui é o gráfico de dispersão. Então, atribua os dados, né? Atribua as variáveis. Você vai clicar aqui e vai adicionar a variável que você quer, tá? Então, eu quero nota de redação. Então, qual foi a frequência? A distribuição das notas de redação
De acordo com o quê? De acordo com o sexo. Quero colocar o sexo. O que apareceu? Frequência. Não quero frequência. Você pode colocar um gráfico em cima do outro, né? E aqui não sei por que ele está ficando assim. Não parece. Está vendo aqui que ele colocou a dispersão da nota de matemática? Então, nota de matemática de acordo com o sexo. Ó. Deixa eu ver aqui. Não está ficando. Não está ficando aqui. Não sei por quê. Vamos escolher outro gráfico para ver. Eu posso escolher outro gráfico ou eu posso mudar aqui, ó. Alterar diagrama, tá vendo? Então, bora fazer de um gráfico de barras. Aí, o gráfico de barras ele fez, ó. Então, de acordo com o sexo, né? A nota média. Nota média aqui. Aqui é a nota e aqui frequência. Ele não tirou a frequência. Ele quer mostrar a frequência. Então, a nota é de matemática de acordo com o sexo. Feminino. E fez uma doideira aqui. Ele colocou aqui frequência, mas não era. Substituir dados. Peraí. Não quero frequência. Remover dados. Frequência. Ele não está fazendo. Não está fazendo aqui agora. Aí você pode abrir um outro relatório. Então, mas aqui é aqui, ó. Você escolhe o relatório, você escolhe a sua tabela de dados. Aqui você escolhe o gráfico que você quer montar, tá? E aqui tem várias funções. E aí aqui, página, tá vendo? Aqui você mexe no objeto, no gráfico. Desse lado de cá, você pode fazer modificações no seu gráfico. Então, você pode mudar, filtrar nos gráficos, igual você faz no dashboard. Você pode colocar
mudar a cor do seu gráfico. Que fez. Então, o gráfico setorial, né? Então, aqui, ó, só para mostrar aqui como você pode mudar cores. Então, aqui você vai mudando no gráfico. Que aqui é um estilo. Estilo, ó. É o primeiro. Tá vendo? Você pode colocar um pano de fundo, pode botar borda. Então, eu quero uma borda. Aí colocou essa linhazinha aqui, né? Uma borda. Quero mais grossinha. Quero, sei lá, quero roxo. O fundo roxo. Tá vendo? Aqui você vai mudando o estilo do gráfico. Não quero. Preenchimento, vamos ver. Vou mudando aqui, ó. Diferentes, tá vendo? Aqui eu quero vermelho. E aqui você vai mexendo aqui para mudar esse estilozinho, tá? Então, aqui, ó, um gráficozinho de setores. Então, a maioria é o que fez o Enem, é o quê? Solteiro, né? A maioria é solteiro. Se você clicar aqui, ó, maior parte solteiro. Então, essezinho aqui, amarelo, casado. Casado com um companheiro. Não, aqui não informaram o sexo. E aqui, outro. Né? Sei que tem várias formas de você também fazer uma interação aqui nesses gráficos, mas isso é coisa para a gente ver numa próxima aula aqui, tá? Deixa eu conectar aqui o cabo, que vai acabar a energia, vai acabar a bateria. Então, pessoal, vai mexendo, é muita coisa, né? E a gente só aprende se ir mexendo, ir fuçando, ir pesquisando. Tem aí também vários manuais para usar. Cada coisinha aí tem manual que você pode ir buscando. Mas para as nossas análises aí mais simples, né, que a gente faz, é isso. Tá? Tentem mexer, acho que na próxima aula a gente pode fazer presencial para tirar dúvidas, né? Que tem gente que não está nem conseguindo acessar aí o SAIS. E aí a gente poderia se reunir para ajudar, né? As pessoas que ainda não conseguiram nem entrar dentro do SAIS, para ver o que está acontecendo aí de errado, para vocês conseguirem acessar pelo menos a plataforma para poder estar fazendo essas análises. Então, vocês viram que não é assim tão complicado. Então, depois que você pega o jeitinho ali, né? Você vai pegando o jeitinho, vai mexendo, vai vendo ali as funções, né? Aí não é tão difícil. O difícil é fazer as programações, né? Agora já tiramos a programação
já foi tirado a parte da programação. Então, é só você ir vendo quais são as análises que vai fazer, né? Fazer montar ali no workflow, ou então ir em cada tarefinha e ir fazendo as análises. Então, acredito que ficou bem mais fácil esse novo sistema do SAIS, e veio facilitar demais a nossa vida, tá? Que antes, né, era bem complicado, a gente ter que montar toda aquela parte da programação, realmente é complicado. Então, diferente do R, né? Por exemplo, o R, você tem que montar toda a programação. A gente pode também mostrar, dar uma parte inicial aí do R, tá? Da programação, mostrar. O R também faz uns gráficos assim bem bacanas. No R é bom que você pode ir mudando cada coisinha, né? Mas tu tem que saber como faz para mudar título, mudar cor, mudar. Também tem essa parte de manipulação nos gráficos, tá? Mas aí você vai montando o código, tá certo? Acho que podemos finalizar por aqui. E na próxima aula vamos fazer presencial, para agora vocês já têm toda essa parte aí para fazer as análises. Vejam o vídeo novamente e vão tentando mexer, tá? Vocês só vão aprender mexendo. E se mexer hoje, mexer só semana que vem, já esqueceu tudo. Já esqueceu tudo, esquece mesmo. Tá? Às vezes, eu estava fazendo as coisas semana passada, né? E abri hoje, eu falei assim, já não... esqueci algumas coisinhas, né? Que você vai mexendo e aí para de mexer um pouquinho, já tem que pegar aquela linha de raciocínio para ir vendo onde que clica, né? Onde que mexe. E quanto mais você vai mexendo, mais você vai pegando jeito. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que esse programinha ajude vocês a fazer as análises de vocês. Já podem ir pegando essas tabelinhas aí do censo, do Enem, para ir treinando, né? Então, faz de conta que são suas análises. E aí você vai montando os gráficos. Quero fazer um gráfico assim, um gráfico assado, né? Semana que vem eu vou dar uma olhada mais nessa parte aqui do visualizar, que eu também não tem tempo que eu não mexo aqui, e também mudou algumas coisinhas do 3.5 para o 4, tá? E aí eu vou pegar aqui o tutorial dele direitinho para passar para vocês na aula que vem. Tá certo? Então tá, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchauzinho. Boa tarde, obrigado, professor.